Olá, seja bem-vindo. Está começando mais uma edição do Jornal Toda Hora. Agora são 2h50 e eu te convido a acompanhar comigo as notícias dessa madrugada. Em Porto Alegre, as aulas de uma escola foram suspensas por causa de um surto de Covid entre os alunos e professores. Esta já é a segunda escola a tomar essa medida. Em Porto Alegre, uma escola municipal suspendeu as aulas após um surto de Covid-19. 16 professores foram afastados depois de testarem positivo ou de apresentarem sintomas da doença. A direção chegou a avaliar reagrupar turmas para manter as atividades, mas acabou decidindo pela paralisação diante do aumento dos casos e da preocupação das famílias. Alunos também começaram a apresentar sintomas gripais, mas ainda não há confirmação de quantos testaram positivo. Ainda em setembro, outra escola na zona sul da capital gaúcha também suspendeu as atividades por causa de um surto de Covid. A Secretaria Municipal de Educação informou que monitora a situação e reforçou o alerta para medidas de prevenção, como o uso de máscara e acompanhamento dos sinais de gripe. Um estudo voltou a expor a desconfiança de parte dos americanos em relação às vacinas. A tendência preocupa especialistas que temem um ressurgimento de doenças já controladas. Uma pesquisa publicada mostra que 1 em cada 6 pais americanos evita ou atrasa a vacinação infantil. O estudo realizado pelo jornal The Washington Post e pela ONG KFF ouviu mais de 2.500 pais e apontou que cerca de 9% decidiram não vacinar seus filhos contra doenças como poliomielite, sarampo, cachumba e rubéola. A resistência às vacinas nos Estados Unidos cresceu desde a pandemia, impulsionada pelas teorias falsas que associam imunizações ao autismo. O reflexo já foi sentido neste ano com o pior surto de sarampo em 3 décadas, com mais de 1.400 casos e 3 mortes. A pesquisa também revelou que os pais que adiaram ou evitaram a vacinação de seus filhos tendem a ser brancos, conservadores, ser menores de 35 anos, muito religiosos e, em alguns casos, educam seus filhos em casa. Apesar disso, a maioria dos americanos ainda apoia a vacinação obrigatória nas escolas. Segundo o levantamento, os pais mostraram-se menos propensos a imunizar contra a Covid-19 ou a gripe. Aproximadamente metade disse não ter vacinado seus filhos contra a gripe no ano passado e 56% indicaram que não confiavam na segurança das vacinas contra a Covid-19 para crianças. As dúvidas se ampliaram com a condução do secretário de Saúde Robert Kennedy Jr., conhecido por seu ceticismo em relação às vacinas. Ele demitiu a diretora dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, Sul Monares, que deve prestar depoimento ao Senado ainda nesta semana. Kennedy também reformulou o comitê que assessora o governo sobre imunizações, incluindo membros críticos às vacinas contra a Covid-19. Especialistas alertam que, se a tendência continuar, doenças potencialmente fatais, que a vacinação infantil rotineira eliminou em grande parte, poderiam voltar a se espalhar nos Estados Unidos. E o preço do gás de cozinha pode ficar menor com a volta da distribuição pela Petrobras. Após 5 anos fora do setor, desde a venda da Liquigás, a estatal estuda retornar à distribuição de GLP. Em agosto, o Conselho de Administração da Petrobras aprovou o retorno da estatal ao mercado de distribuição de gás liquefeito de petróleo, o conhecido gás de cozinha. A estatal planeja integrar essa operação com outros negócios no Brasil e no exterior, além de oferecer soluções de baixo carbono aos clientes. Atualmente, a Petrobras produz o GLP, mas a revenda é feita por distribuidoras privadas. A empresa deixou esse mercado há cerca de 5 anos, quando vendeu a operação da Liquigás. Ainda não está definido se a Petrobras vai voltar com venda direta ao consumidor ou se atuará apenas como distribuidora, competindo com empresas privadas que hoje compram o gás da estatal para revenda. Segundo o comunicado oficial, a Petrobras busca atuar em negócios rentáveis e em parcerias nas atividades de distribuição, respeitando as disposições contratuais vigentes. A empresa destacou que a inclusão dessa medida em seu plano estratégico ainda está em estudo. Em maio, durante a inauguração de uma obra da transposição do Rio São Francisco, na Paraíba, o governo federal fez críticas aos preços do botijão.
Isso porque o gás de cozinha sai da Petrobras ao custo de R$ 37,00 e quando chega ao consumidor custa mais de R$ 110,00. O proprietário de um veículo registrado em São Paulo bateu um recorde. Ele tem mais de R$ 250 mil em multas, a maioria das infrações por excesso de velocidade. Um Volkswagen Jetta é o campeão de multas na cidade de São Paulo. O histórico soma 1.164 infrações de trânsito cadastradas, sendo 395 cometidas apenas nos últimos 12 meses. Desse total, a maioria é por exceder os limites de velocidade máxima e transitar em faixas ou corredores exclusivos de ônibus. A dívida com essas autuações passa de R$ 250 mil. O preço de um Jetta 0 km, segundo a tabela da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. O carro, considerado porta de entrada para os modelos de luxo, está em circulação pelas ruas do município. Mas se depender do uso de tecnologia de fiscalização, ele corre o risco de ser rebocado. O Departamento de Trânsito de São Paulo está usando inteligência artificial para apertar o cerco contra os chamados veículos contumazes, em infração àqueles que acumulam multas sem perspectiva de quitação. Com o uso de tecnologia, é feito o cruzamento dos endereços das infrações cometidas no último ano. São identificados os pontos com maior recorrência e os horários são agrupados para identificar um padrão comportamental de passagens. A partir daí, o policiamento militar de trânsito é alertado e fica de olho nestes locais. Esses veículos são identificados a partir de um ranking que indica os casos mais graves de reincidência pelo próprio sistema. O projeto foi iniciado em julho, com a realização das primeiras análises técnicas e cruzamentos de dados. A partir do fim do mês passado, ele passou a ser utilizado de forma efetiva. Desde então, a fiscalização flagrou 3 superinfratores que tiveram seus veículos apreendidos. A última edição do Jornal Toda Hora dessa madrugada fica por aqui. Acompanhe nosso canal no YouTube, onde você pode conferir todos os nossos jornais e se manter bem informado. Tenha um bom começo de dia e até mais.